Deus. Agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, por ter nos permitido estar novamente nesta casa. Agradecer ao Pai pela vida, pela família, e por esta irmã que está aqui presente, que vai nos passar essa palavra de amor e carinho para com todos nós, que possamos cada um sair mais leve do que quando chegamos. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos mais uma vez bem-vindos à nossa casa, né, que é de todos nós. Hoje nós vamos falar um pouco sobre mais um dos preceitos da doutrina espírita, que é o servir, o trabalho, a escolha de ser útil, né? Então, refletindo um capítulo desse livro aqui, Socorro e Solução, do José Carlos de Luca. Ele é um escritor espírita com alguns livros, ele é palestrante e ele escolheu escrever, palestrar, falar, usar os conhecimentos que ele adquiriu para que assim ele pudesse auxiliar outras pessoas. E quando a gente auxilia e se propõe a esse auxílio, muito mais nós estamos sendo auxiliados e ajudados. Então, todos os livros de autoria dele são com os direitos autorais a instituições espíritas no Brasil. Então, ele tem como profissão a carreira de juiz de direito e como missão as palestras, o auxílio. Ele trabalha também numa casa espírita. E esse capítulo que eu escolhi para refletir hoje é Suor ou Lágrimas, né? Que nos fala no início desse capítulo essa frase que eu coloquei aqui: todos evoluem desidratando, seja pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Essa é uma frase de Chico Xavier. Então, quando nós pensamos que a nossa evolução nos dá trabalho, e nós refletimos isso hoje no grupo de estudos, que algumas coisas que a gente precisa fazer e abdicar na nossa vida pela nossa evolução, que não nos são coisas que favoreçam a nossa evolução. Por exemplo, quando a gente precisa abdicar de algum vício, quando a gente precisa abdicar de alguma situação, de algum lugar, nós falávamos nisso como sendo algo meritório, né? Que eu estava até comentando que para mim a questão do meritório tem muito a ver com o sacrifício, né? A gente falava sobre, mas então coisas que não são difíceis, né? Eu comentava que faz bastante tempo que eu não tomo nada de bebida alcoólica, e para mim isso não é meritório porque não é difícil, não tenho o hábito e não faz diferença nenhuma assim na minha vida. Eu acho que para mim meritório é algo que vem como um sacrifício, e isso não é um sacrifício. Então, esse desidratar no suor ou nas lágrimas vem da escolha do trabalho e da edificação de si próprio. Emmanuel afirma que felicidade é devolução, ou seja, é o retorno das opções felizes que cada um foi capaz de realizar. Nossos problemas de hoje são resultado das escolhas de ontem. Pensemos, seria sensato Deus atender às preces de um alcoólatra que sofre de cirrose, curando-lhe o fígado adoentado, se o doente continua bebendo?
Toda solução espiritual sempre exigirá um determinado grau de transformação de nossa parte. Do contrário, Deus seria um faxineiro encarregado de limpar a sujeira deixada por nossos passos, sem que tenhamos o trabalho de limpar os sapatos. Então, pensando e refletindo sobre isso, quanto ser ou não ser meritório, e todos nós temos as nossas dificuldades, aquelas coisas que são difíceis para nós abandonar, né? E eu tenho lutado com uma situação minha que tem sido uma prova, uma dificuldade, e eu noto que como é realmente difícil vencer aquilo, e que como eu sei que tem muitos irmãos espirituais, talvez menos felizes, que se comprazem daquela minha dificuldade, que se alegram daquela minha dificuldade e que ficam felizes quando eu não consigo vencer ela. Da mesma forma que tem outros tantos que ficam felizes quando eu consigo vencê-la. Então, mas exige tanto o suor do sacrifício, da dificuldade de acreditar que a gente vai vencer as nossas dificuldades, quanto as lágrimas quando a gente se frustra e não consegue vencê-las num dia, porque num dia a gente está mais apto a conseguir lograr êxito naquela situação, e tem dias que a gente não está, né? Tem dias que a gente sucumbe àquelas dificuldades, e aquelas dificuldades são maiores do que nós. Mas vai chegar o tempo que, se a gente persistir, nós vamos conseguir vencê-las. Elas vão ser uma mera lembrança daquilo que a gente já conseguiu vencer dentro de nós. Pensemos nas pessoas que confessam seus pecados e recebem a sua indulgência através de outra criatura humana. Será que essa confissão, se não houver mudança de atitude, não passa de um simples ritual religioso? A confissão, o batismo, a conversão são consequências da mudança de atitudes. Em usarmos nossas escolhas sabendo que trazem consequências físicas, morais, espirituais. Eu falo nesses rituais porque, se a gente pensar, às vezes nós fazemos até a nossa oração, a nossa prece, né? A nossa oração do Pai Nosso. E eu vi o Divaldo Franco falando que ele não fazia muitas vezes o Pai Nosso porque era algo que já estava muito mecânico nele e ele podia fazer sem pensar. Então ele proferia aquelas palavras e quando ele estava proferindo ele já estava pensando em outra coisa. Então ele preferia uma conversa franca e sincera com Deus, assim, muito mais ainda intermediado por Jesus, porque ele dizia que Deus é Pai. Então, às vezes, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de falar, ele preferia falar com Jesus, que é irmão, que às vezes a gente tem uma abertura maior para poder falar através de Jesus, através dele. Então, quando a gente opta por esses rituais, às vezes, essas repetições, sem a consciência do que aquele ato nos traz ou nos faz, aquilo não passa de um ritual. Então, a pessoa receber a indulgência dos seus erros, né, dos seus pecados, por uma confissão, e não escolher mudar aquele ato ou aquela atitude, não passa de um mero ritual, né? Os discípulos, que são para nós também pessoas que nós usamos como exemplos de mudança e de escolhas, também precisaram de fazer grandes alterações de si mesmos, né? Se nós pensarmos em Simão Pedro, que eu gosto muito de pensar e falar nele, e quando a gente vai ouvir falar sobre qualquer um dos discípulos, né? Todos têm uma história
pregressa, né, de antes de serem discípulos, serem homens comuns, né, assim como nós. Então, Simão Pedro era conhecido pelo comportamento, o temperamento reativo, um temperamento que era muito sanguíneo, né? Ele geralmente costumava dar aquelas respostas mais grotescas e mais duras às vezes, e ele era conhecido assim e visto assim, né? Quando ele tem o seu encontro com Jesus, e ele era um pouco mais velho que Jesus, relata-se que Jesus tinha em torno de uns 28 anos e Simão Pedro tinha em torno de 45 a 50. Então, ele vê o que Jesus era capaz de fazer, né? Os ditos milagres, ele vê acontecer e Jesus sempre fazia questão que ele estivesse junto para presenciar aquilo, né? E ele muitas vezes ficava assim, maravilhado, né? E deslumbrado naquilo que Jesus era capaz de fazer, que em certa situação, quando Jesus convidou a ele, Tiago e João, para subirem no monte, e que ele viu Jesus levitando e flutuando para falar com João Batista e com Elias, ele ficou tão maravilhado que, apressado que era, ele disse: vamos montar umas cabanas aqui, 4 cabanas, e vamos ficar aqui longe da multidão, né? Para que a gente possa se concentrar, que a gente possa receber as orientações apressado. E Jesus disse para ele: não, Pedro, nós não vamos ficar aqui. Nós vamos descer e vamos ter com a multidão, porque eu vim para os doentes, eu não vim para aqueles que já estão curados, né? Eu vim para a humanidade. Então a gente vai descer e vai para enfrentar e solucionar as dores humanas. Então Pedro, com isso, foi se moldando. Mas na derradeira hora que Jesus foi crucificado e ele foi encontrado pelos soldados romanos, Pedro pegou a espada e decepou a orelha de um soldado, né? E Jesus repreendeu ele, que não deveria fazer aquilo, que aquele que ferisse pela espada também seria ferido. Então Jesus teve que cicatrizar, sarar aquela orelha do soldado. E Pedro, depois daquilo, ainda teve a dificuldade, né? Uma dificuldade humano que ele era, de que quando os soldados vieram perguntar, né, mais tarde encontrando ele, se escondendo entre as pessoas que estavam ali, perguntaram para ele: mas não era tu aquele discípulo que andava com Jesus? E ele disse não, né? Por 3 vezes ele disse não, que não era, ele negou. Então, quando Jesus, após a sua crucificação, volta a ficar junto dos discípulos ali por 40 dias, e ele vai falar com Pedro, Pedro já esperava certa censura, né, daquilo que ele havia feito, né? Como assim, Pedro, tu me deixou na mão naquele momento, né? Tu era um seguidor tão fiel que dizia que morria por mim, né? Que morreria por mim se fosse preciso. Mas não, Jesus não questionou o comportamento humano que Pedro teve. Ele só perguntou para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro repetiu as 3 vezes que sim. E com essas afirmativas, Jesus diz para ele: então, tu vai ser o responsável pelas minhas ovelhas.
né? E Pedro se tornou, com o passar do tempo, uma criatura mais dócil, mais amigável, que foi responsável por criar um lugar físico que recebia os doentes do corpo físico, os doentes do corpo espiritual, os doentes morais. E muitas vezes, muitas pessoas que batiam na porta dele eram aqueles que ele via lá gritando naquele momento do Calvário para que crucificassem Jesus. Então também para ele era uma prova, ter que abrir a porta da sua casa para aquelas pessoas, porque Jesus não classificava aquelas pessoas, Jesus aceitava todos eles. Nenhuma ovelha iria ficar perdida. Então Pedro teve que aprender a se moldar nesse comportamento através do exemplo de Jesus e aquilo que Jesus lhe trouxe. Tanto que quando ele foi crucificado também e apedrejado, ele pediu aos soldados que não o crucificassem de cabeça para cima, mas que crucificassem ele de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ter uma morte comparada com a morte de Jesus, porque ele não era digno do que o mestre havia feito, então ele não queria que comparasse a sua morte com a morte de Jesus. Tamanho esforço, tamanho suor, né? Através do trabalho e das lágrimas que ele teve para moldar a si mesmo dentro daquele comportamento que era um comportamento mais ríspido, para se tornar depois um comportamento mais doce, mais amável, trouxeram um grande mérito para ele, né? Com certeza no plano espiritual, já que ele conseguiu numa encarnação só vencer muitas das suas dificuldades. A natureza, representação da inesgotável bondade, é mãe benigna que oferece trabalho e socorro a todos os filhos da criação. Sua determinação de amparar-nos é sempre tanto mais forte quanto mais decidido é o nosso propósito de progredir na direção do bem supremo. O amor espiritualizado, filho da renúncia cristã, é a chave capaz de abrir as portas do abismo para onde rolaram e rolam milhares de criaturas todos os dias. Isso está escrito num livro de Chico Xavier também, que se chama No Mundo Maior, pelo espírito de André Luiz. Então, Chico, Divaldo, Dr. Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, Madre Teresa, Francisco de Assis, essas criaturas humanas não são e não eram criaturas que preocupavam a Jesus, né? Como ele disse, essas criaturas conseguiram curar-se das suas doenças, né? Curar-se do egoísmo, curar-se do ego, do orgulho, da raiva. Ele estava preocupado com os doentes, né? E a gente falava também hoje no estudo que fala aqui sobre renúncia, né? Renúncia, abnegação, abdicação. E as nossas renúncias, elas precisam ser daquilo que muitas vezes nos é difícil, né? Como eu falava da minha renúncia, que tem sido difícil e que muitas vezes eu não consigo renunciar. Então, eu acho que quanto mais nós, lógico, que a gente dificilmente vai chegar num patamar assim, mas seria o ideal, né, que nós nos esforçássemos muito para chegar a essas grandes renúncias de ego, de orgulho, de raiva, de
sentimento, né? Mas as que nós pudermos, as nossas doenças que nós pudermos renunciar e curar, que a gente faça um esforço e empreenda um esforço nisso. Porque num dia a gente cura uma, daqui uns dias a gente se habilita a tentar curar outra, que é um pouquinho maior, né? Um passo de cada vez, mas progredindo sempre conforme nos é fadado a sermos. Alguém que deseja seguir a Jesus escolhe o trabalho da própria reforma. Não há lugar para ociosidades. Aquele que quiser me seguir, pegue sua cruz e negue a si mesmo. Então, a pergunta que fazemos é: nós preferimos o suor no trabalho dignificante de educarmos a nós mesmos, pensamentos e ações, ou escolhemos as lágrimas de quem desperdiçou a oportunidade da encarnação para evoluir como espírito imortal? E aí, às vezes, a gente se pega pensando, né? Mas eu não tenho essa escolha, né? Eu não tenho essa oportunidade de escolha. E Jesus nos diz que sim, que nós temos a oportunidade de escolha. E que muitas vezes essa escolha vem acompanhada de lágrimas, né? Porque é difícil, não é fácil. Então, ela vem acompanhada de suor do trabalho e vem acompanhada de lágrimas do sofrimento, da angústia, das nossas dificuldades como seres humanos, né? Mas a gente tem a escolha. E eu acredito que quanto mais a gente escolhe trabalhar na seara do Cristo, né? Mais nós suamos fazendo a nossa lição de casa, menor vai ser o tempo que a gente vai ter para chorar. Menores vão ser as nossas lágrimas enquanto a gente estiver enxugando as lágrimas dos nossos irmãos. Menos elas vão cair dos nossos olhos. Lemos no livro dos médiuns: para Deus não há número, não há tempo. Eis porque centenas ou milhões não são para ele nem mais nem menos uns do que outros. É um pai cuja felicidade se forma da felicidade coletiva de seus filhos, e que a cada segundo da criação vê uma nova felicidade vir fundir-se na felicidade geral. Não há parada nem suspensão nesse movimento perpétuo, nessa grande felicidade incessante que fecunda a terra e o céu. Só se conhece do mundo uma pequena fração, e tendes irmãos que vivem em latitudes onde o homem ainda não chegou a penetrar. Isso está escrito lá no livro dos médiuns, pelo espírito de Vicente de Paulo, São Vicente de Paulo, em 15 de janeiro de 1861. Isso foi divulgado, editado e publicado, né? Então a gente pensa que Deus, a natureza, os seres angélicos, os seres de luz, eles trabalham incessantemente para que nós façamos a nossa evolução e para que os mundos se tornem cada vez mais mundos regenerados, mundos ditosos, mundos felizes. Então, nós, humanos, que não somos angélicos, muito longe disso ainda, queremos ficar às vezes ociosos, queremos às vezes reclamar quando temos que fazer algum trabalho, alguma coisa que seja um pouquinho mais difícil, né? Que é esse trabalho de nós mesmos, das nossas dificuldades, dos nossos defeitos. Então, se eles que são seres de luz, de total luz, né, que não têm as nossas dificuldades, trabalham, quem dirá nós, né? Nós temos que aceitar, então, esse trabalho. A gente acha difícil, às vezes, vir no estudo por 1 hora, 2 vezes na semana.
A gente acha difícil, às vezes, ler um livro meia hora por dia. A gente acha difícil assistir uma palestra na internet de 15 minutos. Acha difícil, às vezes, dar uma carona para alguém que precisa. Acha difícil, às vezes, conversar com alguém, estender o braço, estender a mão, conversar, ouvir uma pessoa, né? Porque a gente tem essa tendência de pôr dificuldades. Então, que a gente possa escolher esse suor digno, né? Que dignifica, ou essas lágrimas também, que nos dignificam a partir do nosso esforço próprio de vencer as nossas dificuldades. Vou finalizar com uma parte desse capítulo do livro para que a gente reflita, né? Para que a gente vá para nossa casa hoje, que graças a Deus nós temos uma casinha, um lugar que nos abriga do tempo, do frio, que muitos irmãos nossos estão hoje expostos ao frio, ao tempo, que muitos irmãos nossos hoje estão nos hospitais com enfermidades do corpo físico, enfermidades da mente, né? Então, que a gente vá para nossa casa e reflita um pouco sobre isso. É nessas horas que costumamos dizer: eu não aguento mais essa situação, eu preciso arrumar um jeito de lidar com aquela pessoa difícil, senão a coisa vai piorar. Eu preciso aprender a me controlar, senão eu preciso ter mais paciência em casa, pois do contrário, alguma coisa ruim ainda vai acontecer. Eu preciso reciclar meus conhecimentos profissionais, senão a qualquer hora vou ser demitido. Eu preciso cuidar melhor da minha saúde, senão não sei o que vai me acontecer. Disse bem, portanto, Chico Xavier, que todos evoluem, mas a forma de evoluir é que diverge. Suor ou lágrimas, a opção é nossa. Por isso, registro aqui o conselho espiritual do poeta Casimiro de Abreu. Amigo, desperta e vive. Na terra, a vida é batalha, em que o maior vencedor é aquele que mais trabalha. De minha parte é isso. Agradeço a todos. Que Jesus nos acompanhe sempre e que a gente esteja apto e que a gente queira a companhia dele. Gratidão a Deus, a Jesus e todos aqueles que por aqui passaram. Cada um sinta-se abençoado, iluminado, e tenha um bom retorno a seus lares, junto de sua família. Que a paz e o amor do Mestre estejam com todos nós. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair